Olá! Preparado para mais uma aula da disciplina didática do seu curso de Pedagogia Online? Então, o que estamos esperando? Vamos começar! Já estudamos o significado de planejamento e a diferença entre plano e planejamento. E a correlação entre planejamento e realidade sociocultural. Vimos também que o planejamento de ensino se desmembra em plano de curso, plano de unidade e plano de aula. E qual o próximo tema? Agora, vamos seguir nosso estudo sobre planejamento de ensino, em particular, o plano de aula. Afinal, um professor sem planejamento fica perdido em sala de aula, sem saber o que fazer. Sem um plano de aula, o professor não faz ideia por onde começar. Como apresentar o tema da aula, como desenvolver e, por fim, como integrar esse tema à realidade da turma. Em suma, é muito importante que o professor entenda que o plano de aula é uma ferramenta muito valiosa no planejamento de ensino. O plano de aula é um ajudante das tarefas docentes, porque ele traz tudo o que o professor precisa lembrar para dar a sua aula. Você deve estar achando um exagero a afirmação de que o plano de aula é tudo na vida de um professor. Bem, que tal um exemplo prático? Imagine que um professor disponha de 60 minutos para abordar um determinado tema, mas não preparou o plano de aula. Como vai ser essa aula? Ele vai improvisar? Sem nenhum embasamento? Os alunos vão perceber o completo despreparo do professor, ainda mais se forem adultos, ou até mesmo adolescentes. Não se esqueça de que, hoje em dia, muitos alunos têm acesso às informações preliminares via internet e desejam informações detalhadas, específicas sobre o que estão estudando. Eis nosso questionamento: como dar uma aula sem definir os objetivos, os conteúdos, os procedimentos, o cronograma, os recursos e a avaliação? Esses itens que acabamos de citar são os componentes básicos na elaboração de um plano de aula. Cada um deles é muito importante para a organização e o desenvolvimento da aula. Nesta unidade, vamos abordar cada um deles. Nesta unidade, você também vai compreender alguns aspectos relevantes para a elaboração do plano de aula: estímulos, operacionalização, flexibilidade, ordenação. À primeira vista, você pode até pensar que a elaboração de um plano de aula é um bicho de 7 cabeças. Mas estamos aqui justamente para desmistificar esse pensamento. E como estamos falando em aula, nada mais natural do que identificar os tipos de aula e os cuidados necessários para colocar cada tipo em prática. Você sabe quantos tipos de aula existem? Já parou para pensar nisso? Por exemplo, se tivesse de fixar vocabulário de língua estrangeira numa turma
com alto grau de dispersão, sua aula seria expositiva ou com uso de jogos? E se precisasse fixar fatos históricos numa turma desmotivada e tímida? Qual a melhor opção? Uma aula com estudo dirigido ou com dramatização? Não pense que é só isso. Há também outros questionamentos. Aí vão alguns. Caso elabore uma aula com trabalho em grupo, você domina algumas alternativas para a apresentação desse trabalho? Quais as diferenças entre debate, seminário e painel? Por que, ao planejar, é indispensável levar em conta os recursos disponíveis, tanto os recursos humanos quanto os recursos materiais? É bem provável que você já tenha ouvido falar em recursos visuais, recursos audiovisuais tradicionais e recursos audiovisuais contemporâneos. Mas você sabe quais são as particularidades e o percentual de retenção promovido em cada um desses recursos? Cada pessoa tem um grau diferente de retenção, quer dizer, de guardar na memória o que aprendeu. Grande parte dessa retenção depende do tipo de recurso que você vai utilizar em aula com seus alunos. Vamos em busca dessas respostas? Até nosso próximo encontro. Tchau!